Então, ao longo da trama da novela, aquele tema vai perpassar pela história principal, porque na novela nós temos a história principal, que é o fio narrativo, é o fio da trama, e outros personagens contracenam com esta trama central, que tem normalmente o ator principal. Não tem na novela? Vamos compreender. O conceito da novela moderna é o mesmo do conceito antigo, certo? Então é fácil da gente compreender. Normalmente na novela, vamos resumir, tem um tema a ser traçado, um tema a ser abordado, e esse tema vai perpassar toda a novela, toda a história vai abordar este tema, essa situação. No caso, no Brasil, muita gente sabe que a Globo, ela tem usado as novelas para doutrinar, mas é isso mesmo, o papel da novela é doutrinar. Dependendo das mãos de quem a função de fazer a novela cair, a função de fato é doutrinar. Sempre foi e sempre será. Por isso que as novelas foram introduzindo alguns temas que eram tão avessos para nós e foram ali devagarzinho colocando na nossa cabeça, porque a função da novela é doutrinar. No passado também era assim, sempre foi assim, certo? Então, nós temos um livro só, até porque a novela é comprida. Todo o texto novelístico ele é comprido, ele é extenso. Nós temos um único livro que é novelístico, que é o livro de Jó. Não sei se eu coloquei aqui. Ah, tá aqui, ó. A novela é um subgênero literário de caráter narrativo, de extensão intermediária entre conto e o romance, ou seja, ele fica no meio dessas duas realidades. O conto, que é uma história que não é verdadeira, não é verídica, mas é uma história. O conto também tem uma mensagem para passar, certo? Tem uma mensagem a ser passada, mas também ele está ligado também ao romance. A novela também está dentro desses dois gêneros, né? Conto e romance. Como narrativa, ela é escrita normalmente em prosa, tem conversas, tem diálogos, os personagens dialogam. É uma característica do gênero novelístico. Os personagens vão conversar. Diferentemente quando, por exemplo, você lê a história do Êxodo. Tem alguns poucos diálogos. Por exemplo, o diálogo entre Deus e Moisés. Aí tem o diálogo. Mas na maioria das vezes, Êxodo vai contar uma história em terceira pessoa. O autor, o narrador, ele conta uma história de outras pessoas, que é o povo de Israel, certo? Mas o gênero da novela vai ser sempre ligado à ideia de diálogos e diálogos até extensos. Então, o livro de Jó, que muita gente não entende adequadamente o livro de Jó, porque não entendeu de que gênero ele faz parte. Então, vamos entender as características do gênero. Primeira coisa, ele não é histórico. Então, o livro de Jó não é histórico, certo? Não é uma história como a história de Abraão, como a história de Isaac, como a história de Jacó, a história de Moisés. Não é uma história, mas é um conto novelístico. E aí eu espero, acomodem as costas no banco. Todo mundo está acomodado? Jó não existiu. Jó não é uma figura histórica, mas ele é um personagem criado para poder servir de ilustração. E eu vou explicar por quê. Vamos abrir o livro de Jó, vamos pegar algumas características do livro de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó, olha, as pessoas dizem assim, fulano, você tem que aprender a ter a paciência de Jó. Mas olhe, eu não queria ter a paciência de Jó, porque Jó não era paciente. Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. A pessoa, a amargura dele era tamanha que ele diz, maldito o dia em que alguém gritou, nasceu um menino. Ele amaldiçoou o dia do nascimento dele, diante do pavor que ele sentia. Mas aí eu vou mostrar as características primeiro da novela, para depois explicar qual é o tema da novela. Qual é o tema da novela, certo? Então, capítulo 1 de Jó, versículo 1. Havia no país de Uz, certo homem chamado Jó. Era justo e honrado, religioso e apartado do mal.
Tinha 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Tudo é hiperbólicos, tudo é com caráter surreal. São números que têm função para destacar. Não, é impossível naquela época alguém ter tanta coisa, né? Tinha 7.000 ovelhas. 7.000, onde ele encontra pastagem para 7.000 ovelhas? Mais seco do que o Cariri paraibano. Imagine, mais seco do que o Cariri e o sertão juntos, para criar 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e numerosos servos. Era o mais rico entre os homens do Oriente. Aí um pouco mais adiante, versículo 6. Certo dia, os anjos foram se apresentar ao Senhor. Entre eles chegou também Satã. Satã vai diante de Deus. O Senhor lhe perguntou: de onde vens? Perguntou a Satã. Ele respondeu: de dar voltas pela terra. O Senhor lhe disse: reparastes o meu servo Jó? Na terra não há outro como ele. As características da prosa, tá vendo? As características da prosa. E aí, um detalhe que eu quero já destacar para vocês. Nós sabemos que Satã, Lúcifer, foi expulso do céu. Mas aqui na novela, Lúcifer ainda tem acesso ao céu, coisa que é impensável. Lúcifer ainda de vez em quando dá uma passadinha no céu. É impossível Lúcifer ter essas passagens pelo céu, retornar ao céu para prestar contas a Deus. Deus pergunta a Satã: de onde vens? Estou perambulando pela terra. Aí Deus pergunta a Satã: viste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém mais justo do que ele. Aí Satã diz: também o Senhor dá tudo que ele precisa, é o homem mais feliz da face da terra. Aí Deus diz a Satã: coloque ele em tuas mãos, você não tem poder sobre a vida dele. Aí Satã faz aquela história de gente má que Satã desce todo feliz para atormentar a vida de Jó. E toda essa riqueza que é mencionada no início, perde-se tudo, inclusive os filhos e todo o patrimônio de Jó. Agora vamos entender o tema da novela. Na época que Jó foi escrito, havia uma mensagem, um entendimento entre os judeus. Havia um entendimento entre os judeus de que Deus abençoava os homens de Israel de 3 maneiras. E essas formas de Deus abençoar, essas 3 maneiras de Deus abençoar, era como retribuição pela fidelidade dos judeus. Vou exemplificar. Suponhamos que eu sou judeu naquela época. Quanto mais fiel a Deus eu fosse, mais os judeus imaginavam que Deus derramaria sobre ele 3 bênçãos. 3 bênçãos. Muitos filhos, então quanto mais filhos tivesse, era sinal de que Deus estava abençoando a vida daquela pessoa. Por isso que Abraão, sem filho, era uma amargura para ele, porque a prole era uma garantia de subsistência após a vida. Ou seja, uma maneira de um judeu permanecer vivo é na memória dos seus descendentes. Uma pessoa casar e não ter filhos, ele está condenado a desaparecer da história, porque ele não vai deixar prole. Então, quanto mais filho o casal gerar, mais é um sinal de que Deus está feliz com aquele casal. Então, a primeira bênção é prole, uma prole numerosa. Segunda bênção, segundo sinal de que Deus estava contente, ter muitos bens. Quanto mais rico, mais era sinal de que Deus estava feliz com aquela pessoa. Então vamos lá, primeira bênção é muitos, segunda bênção, muitos bens. E terceira bênção, vida longa. Quanto mais bens eu tiver, quanto mais filhos eu tiver, e quanto mais longeva for minha vida, mais é sinal de que Deus está feliz comigo. Chama-se teologia da retribuição, ou seja, seja fiel a Deus, que Deus recompensará dando a você essas 3 bênçãos. A famosa, alguém já ouviu falar na teologia da prosperidade? Levanta a mão quem já ouviu falar, teologia da prosperidade. Os evangélicos recuperaram essa teologia, porque a teologia da prosperidade se baseia na teologia da retribuição, ou seja, pelo menos no Antigo Testamento, a teologia da retribuição sugere a fidelidade a Deus. No caso da teologia da prosperidade é pior ainda, porque é uma oferta. Você dê uma oferta, que aí Deus vai lhe recompensar de acordo com a sua
a grandiosidade de sua generosidade, a sua generosidade, imensa generosidade. Se chama teologia da prosperidade, que tem como base a teologia da retribuição que vigorava no Antigo Testamento. Quando Deus começa a tirar esta ideia da teologia da retribuição, através do autor sagrado que compôs a obra de Jó, porque antes de Jó se entendia o quê? Que uma pessoa que não tinha filhos, que era pobre e que morria cedo, era um amaldiçoado. Por isso que as coitadas das mulheres que não geravam filhos, elas viviam debaixo de uma tirania social. Porque naquele tempo não se imaginava que também o homem poderia ser estéril. Então, num casal não teve filho, a pobre da mulher viveria amargurada. E no Antigo Testamento nós vamos encontrar várias passagens de mulheres justas que padeciam sendo acusadas de terem praticado um pecado grave que elas nem praticaram. Deu para entender isso aqui? Então, mesmo que a pessoa não tivesse cometido o pecado, mas só o fato de externamente ela ser associada a essas 3 maldições, não ter filhos, não ter bens e morrer jovem, então já era um sinal de que Deus estava punindo por algum pecado que aquela pessoa cometeu. Quando o autor do livro de Jó, ele vai apresentar uma antítese a esta teologia. Ele vai desmontar a tese da teologia da retribuição. Porque Jó é apresentado como um homem com muitos filhos, perceberam? Muitos filhos, muitos bens, e ele quase morreu, porque contraiu a lepra, que era uma doença que levaria à morte. Ele morreria ainda como um moço, de maneira que os 3 elementos que eram sinais de maldição, Jó passou a ter. E, no entanto, Jó era justo. A teologia do livro de Jó quer provar que um justo também sofre. Que não é pelo fato de que alguém passe por uma dificuldade na vida, por não ter gerado filhos, porque Jó perde todos os filhos dele, automaticamente todos os amigos passaram a dizer que ele estava sendo amaldiçoado por Deus. A história é isso, os amigos dele vão, inclusive a mulher dele diz a ele, de que ele adiantou a sua caridade, as suas esmolas, os seus jejuns. Olha como foi que Deus lhe tratou, porque na verdade o andamento da vida de Jó era exatamente para provar que Jó era um amaldiçoado por Deus. E na verdade Deus não estava com raiva de Jó, mas Deus estava muito satisfeito porque era um homem justo e fiel à lei de Deus. Quando acontecem todas essas tragédias na vida de Jó, no final, Deus, apesar de que Jó amaldiçoou tudo, menos amaldiçoou Deus. Jó permanece fiel na sua lembrança de Deus. E aí quando tudo passa, Deus dá em dobro tudo o que Jó tinha antes, no início. Quando eu paguei essa disciplina em Roma, a professora dizia o seguinte, que o livro de Jó prepara para a história do justo por excelência, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo justo, morreu jovem, sem filhos e pobre. Então Jó, a história de Jó, a novela que conta a história de Jó, preparava o terreno para uma história que Deus estava preparando para um pouco mais adiante, preparando o povo de Israel para quebrar essa ideia de teologia da retribuição. Então lembra que eu falei para vocês que toda novela tem um tema, e esse tema ele tem uma função de instruir, de gerar entendimento, cultura. Antigamente, quando foi na Globo, foi para fazer primeiro casal homossexual, foi um estardalhaço. Hoje, eu não assisto novela, eu não sei como é, mas deve ter casais homossexuais batendo um no outro, mas ninguém nem fala mais, já perceberam isso? Porque a função é exatamente ir ali dentro, trabalhando na cultura, para que transformar a cultura na mente. Então, o livro de Jó tinha um estigma à frente dele, a famosa teologia da retribuição. Uma maneira que o autor sagrado encontrou para poder como é que eu posso dizer? E desmontando a teologia da retribuição, foi criando uma história genial, uma genial história, em que ele desmonta a ideia de que se você é pobre, é estéril
e morre cedo, e adoece cedo, você é amaldiçoado, e o contrário. Quantas pessoas más viveram muito e tiveram muitos bens? Por exemplo, Herodes Magno, o que mandou matar os santos inocentes. Era rico, muitos filhos e morreu velho. No entanto, era um homem cruel. Então a Bíblia, o livro de Jó, quer desmontar essa versão, essa história. Deu para entender? Deu para entender o gênero da novela? Porque se você for levar ao pé da letra, sem levar em consideração o gênero literário, você vai ter muita dificuldade de explicar como é que Satã entrou no céu para falar com Deus. Não tem como explicar isso, impossível. Porque uma vez que eles foram banidos do céu, os anjos decaídos, quando foram banidos do céu, foram banidos para nunca mais voltar, certo? Mas veja que uma característica da novela é de caráter narrativo, ou seja, tem uma história narrada de extensão intermediária e está entre o conto, no conto você pode usar da sua imaginação. E aí o autor sagrado, fazendo uso da estratégia do conto, ele insere a conversa entre Deus e Satã e Deus, os dois conversando sobre a vida de Jó, coisa que é impensável biblicamente falando. Por isso que fazer uma leitura descontextualizada, literalista, ao pé da letra, você vai ter embaraço. E aí a nossa função aqui hoje, nesse nosso estudo, é de auxiliar vocês para identificar esses gêneros. Fica fácil a novela porque só tem um livro. Só tem um livro que tem essa característica, esse gênero, que é o livro de Jó. Os demais textos que nós vamos encontrando vão se espalhando nos outros gêneros que nós já vimos e que vamos ver ainda alguns outros que estão contidos aqui. Deu para entender isso aqui? Ninguém ficou com raiva de mim não por ter dito que Jó não existiu, né? A primeira pergunta que alguém pode dizer, então a Bíblia mentiu? Não, a Bíblia não mentiu. Assim como uma parábola na boca de Jesus, Jesus quando conta a parábola, ele não está mentindo. É o gênero, quando ele conta a história de Lázaro, o leproso e o rico, que Lázaro foi pedir esmola na porta de Lázaro. Não tem essa história? Não tem essa história, né? Lázaro, o leproso, bate na porta do rico. O rico, ele queria comer as migalhas que caíam da mesa do rico. O rico não dá. Depois o rico morre, Lázaro também morre. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para a Geena. Essa história nós chamamos de parábola, que é uma novela curta, que é um conto. Então, se você disser, não, a Bíblia mentiu porque Jó não existiu, não, isso aí não é isso que eu estou afirmando aqui. É que o gênero literário, a partir do momento que eu entendo qual é o gênero literário que eu estou lendo, estou diante dos meus olhos, naturalmente eu já vou ler naquela direção. Assim quando, por exemplo, ontem eu comprei o box, a trilogia de Sherlock Holmes. Eu gosto muito também de essas obras de literatura. Então comprei ontem dois, né? Comprei o Corcunda de Notre Dame e Sherlock Holmes, o box com 3 volumes. Quando eu abro o livro de O Corcunda de Notre Dame, pelo simples fato de saber que se trata de uma obra de literatura, eu já sei que o Corcunda de Notre Dame não existiu. E eu não vou me sentir enganado se depois, lá na frente, eu descobrir que ele não existiu. Não vou ficar surpreso. Por quê? Porque eu já sei que o livro é desse gênero. Então, quando eu abro o livro de Jó, quando eu abro, e até posso usar para uma pregação, para uma formação, eu vou usar extraindo do livro a mensagem que a obra se propõe a dar. Aquilo que a obra pretende oferecer, você pode tirar da obra. Assim como a parábola de Jesus, embora não sejam verdadeiras, e Jesus também não esteja mentindo, são contos, histórias curtas que têm uma mensagem. O livro de Jó é uma história longa, mas que também tem uma mensagem, certo? Ele primeiro que ia fazer a pergunta. Jó pode enquadrar aquelas características ali? Como? Não entendi. Então, o senhor... Tá saindo o som? Não, isso aqui está saindo só na gravação. Pode usar o microfone também. Não vai sair no som aqui, mas está gravando. Tá ok. Então, o senhor nomeou ali, elencou ali algumas características. Os dois, fica com os dois, segura. O senhor elencou ali algumas características. Certo. Monofônicas, polifônicas podem ser, né?
Se eu poderia pegar o livro e colocar essas características ali Tirar um livro. No livro de Jó, quando é monofônico ou polifônico? Porque senão a gente ficaria... Eu vou dar algumas ilustrações, mas se a gente for fazer assim, milimétrica, seria um estudo só do livro. Aí daria para a gente fazer um aprofundamento. Mas como a gente tem muita coisa para ver, né? Vamos para a questão da etimologia da palavra. Mono, um só, uma só realidade, né? Fonos, de fonética, uma única voz, dando a ideia de um único tema, se fosse monofônico, que é diferente de sinfônico, por exemplo. O que é uma orquestra sinfônica? Tem várias vozes formando um conjunto harmonioso, aquela coisa toda. No caso, a história da novela, ela tem um tema só, né? Ela tem apenas um tema só, quando é monofônico. Em alguns casos, que é o caso das novelas modernas, por exemplo, as novelas modernas, além da história principal, que tem aquele ator principal que predomina nas cenas, tem outras histórias secundárias, que são as polifônicas, ou seja, tem várias outras micro-histórias no entorno. No caso de Jó, aqui é uma apresentação geral do gênero. No caso de Jó, vai predominar a monofonia, que é uma história única, envolvendo sempre Jó. Então ela tem mais essa característica, certo? Histórias abertas que podem ser desenvolvidas, como por exemplo, no caso de Sherlock Holmes, ele sempre termina um volume, o autor que eu esqueci o nome dele, ele deixa uma margem para abrir uma nova história, uma outra obra. Então seria mais ou menos esse sentido, certo? Eu não quero me deter muito nessa parte, porque como só é um livro, e se eu for fazer isso, uma demonstração no livro todo, aí fica um pouco extenso. Você ia fazer uma pergunta? Autor desconhecido. A gente não tem como nem deduzir. Nós só sabemos que trata-se de uma obra. A pergunta dela, para quem não escutou, quem seria o autor? Então o autor não quis se identificar. Então ele começa uma obra, ele não se apresenta. Tem várias obras anônimas. A história de Ruth, por exemplo, tem a história, mas não sabemos quem escreveu. Diferentemente de Isaías, que ele mesmo diz que é ele que está escrevendo. Jeremias, Paulo diz, eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Quando o autor quis se identificar, aí fica fácil. Mas tem muitas obras dentro do Antigo, sobretudo do Antigo Testamento, que o autor não quis se identificar. Mas muito boa a pergunta também. Mais outra pergunta? Não, a história de Ruth, a história de Ruth não é novela, é uma história mesmo. Então Ruth aconteceu. Ruth, Judite existiu, Esté, são figuras históricas. Por quê? Porque nem Ruth, nem Esté, enfim, esses livros não são chamados novelísticos, são livros históricos. Então contam histórias reais de pessoas de carne e osso que existiram, certo? Em todo o Antigo Testamento, só um livro se enquadra nesse gênero, que é o livro de Jó, certo? Mais alguma outra pergunta? Oi? Maria Madalena é um personagem do Novo Testamento. Não é um livro, mas é figura histórica, ela existiu, porque os 4 evangelhos mencionam a existência dela, né? Alguém poderia pegar água para mim? Já tem aqui. Vamos passar? Agora, o gênero epistolar. Não é epistola não, viu? É epistolar, não é epistola não. Epistolar. Esse gênero foi o gênero adotado por Paulo. As epístolas paulinas. É um gênero próprio, tem um jeito próprio. Quando você começa a ler as cartas de Paulo, você percebe que elas têm características muito diferentes das características dos livros do Antigo Testamento. Por que é diferente? Porque Paulo adotou outro gênero, certo? E esse gênero tinha regras. Esse gênero epistolar tinha várias regras. Porque a palavra epístola ou epistolar podem ser entendidas também como são parentes das cartas. Algumas pessoas ficam na dúvida, são cartas de Paulo ou são epístolas de Paulo? É difícil de separar uma das outras, porque Paulo mescla as duas. São 2 gêneros diferentes, tanto a carta quanto a epístola. E eu vou explicar a diferença de uma para outra. A carta, nós não temos muita dificuldade, sobretudo nós que fomos das décadas de 80 para lá. As cartas que eram mandadas antigamente,
que ninguém sabe mais o que é isso hoje, né? Ninguém manda mais carta. Então, as cartas antigas eram iguais às cartas de hoje, só que tinham regras. A diferença é que no nosso tempo, o endereço do emissor e do receptor, do destinatário, era no envelope. No caso das cartas antigas, era no próprio corpo da carta. Por exemplo, Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade dos homens, mas da vontade de Deus, aos irmãos em Cristo que estão em Corinto. O que ele fez aqui? Colocou o emissor e o remetente, e o destinatário, que segue o padrão da carta, certo? E aí depois tem o corpo da carta, e no final tem a conclusão, quando ele se despede daquele grupo para quem ele estava se expressando. Só que Paulo junta dois gêneros num só, porque a carta ele é um gênero usado para âmbito privado, para pessoas com quem você tem familiaridade. Então, antigamente também, você só mandava carta para quem você tinha proximidade, um parente, uma esposa, um esposo, um namorador, namorada. Você mandava, a ideia de carta está ligada à ideia de intimidade, certo? Então, essa é a característica da carta. Da epístola, é um escrito, mas que tem um caráter público e não privado. Deu para entender isso aqui? A carta tem um caráter privado e íntimo, certo? A epístola tem um caráter público. Não é para para uma pessoa específica ou para uma família específica. É para um grupo maior. Como Paulo considerava as suas comunidades, a sua própria família, aí ele mesclou carta e epístola numa única, os dois gêneros em um único, nos seus escritos. Então nós vamos encontrar tanto características da epístola como da carta. E não sei se aqui se eu coloquei aí o esquema, passa aí. Pronto, coloquei, graças a Deus, pensei que eu tivesse esquecido. Esse aqui tem o esquema da epístola. Todas as cartas de Paulo seguem exatamente esse esquema, todas elas. E Paulo, como ele nasceu no mundo grego, então ele dominava muito as normas de etiqueta. Ele falava um grego muito bem. Ele nasceu fora, ele era judeu, mas não nasceu na Judéia. Ele nasceu no exterior. Onde ele nasceu, a cultura grega era muito forte. Então Paulo, desde novo, ele aprendeu a usar, e por isso que ele usou com muita fluidez, com muita naturalidade, espontaneidade, esse gênero que era muito comum naquela época. Então, primeira coisa, o pré-escrito, que é aquilo que eu acabei de falar para vocês, é onde tem as informações de quem escreveu e para quem escreveu. Chama-se pré-escrito. Em latim se diz pré-scriptum. Pré-scriptum, que seria o que para nós hoje o envelope da carta, certo? Onde tem as informações do envelope da carta. É o pré-scriptum, que aí tem o emitente e o destinatário. Depois vem o exordium. Em latim, o exordium, em português, exórdio. O exórdio, ele é subdividido em 3 partes. Uma saudação. Vamos pegar a carta só para vocês acompanharem. A mais fácil de compreender é a primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, ela fica mais visível e numa aula assim mais geral, sem dar muitos detalhes, ela é mais fácil de compreender. Então, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Versículo 1. Paulo, chamado por vontade de Deus a ser apóstolo de Jesus, o Messias, e o irmão Sóstenes. Os estudiosos dizem que esse Sóstenes provavelmente era o portador da carta. Então ele mencionava o portador da carta também na carta para dar credibilidade à carta, certo? Oi? Era o carteiro, né? Normalmente era uma pessoa ligada ao próprio emissor, né? Então, Paulo, chamado por vontade de Deus a ser apóstolo de Jesus, o Messias, e o irmão Sóstenes, aí vem o destinatário, os destinatários, a igreja de Deus em Corinto, aos consagrados a Cristo Jesus com uma vocação santa. Aí, no versículo 4, vem para o quarto ponto, vem para o exórdio, começa o exórdio. Dou graças sem cessar ao meu Deus por vós, pela graça de Deus. Ação de graças. Cadê? Exórdio. Uma saudação que teria de ação de graças. Dou graças sem cessar ao meu Deus por vós, pela graça que Deus vos deu por meio de Jesus Cristo,
pois por meio dele vos enriquecestes em tudo, com todo tipo de palavra e de conhecimento. Então, uma saudação que Paulo faz em tom de agradecimento. Então, ele saúda a comunidade em tom de agradecimento. Depois vem, que eu esqueci de colocar aqui, está aqui, captatio benevolência. Segundo ponto, captatio benevolência. Qual é a função da captatio benevolência? A palavra está dizendo, captar a simpatia do público, certo? Normalmente, a captatio benevolência é um elogio. E tem gente hoje que ainda usa, viu? Vou dar um exemplo para vocês. Eu uso às vezes. Quando eu vou dar uma palestra num lugar que eu me sinto inseguro, eu brinco com a minha estatura. Aí funciona. Que é você captar a benevolência do público já no início. Já de chegada. Nesse final de semana que eu fui pregar um retiro, aí quando eu entrei paramentado e os coroinhas, aí na homilia eu disse, vocês perceberam que pelo menos as vestes ajudam para identificar quem é o padre e quem são os coroinhas. Aí todo mundo riu, aí eu captei a benevolência das pessoas que não me conheciam, que isso normalmente vai no início do seu discurso, que é uma forma de você captar a simpatia das pessoas. Vou dar um outro exemplo, eu espero que, por ser um personagem político do Estado, mas que vocês não levem por uma questão política, né? Na posse de Dom Jaime, foi bispo de Campina Grande, lá na Praça da Bandeira, na época, Cássio Cunha Lima era o governador do estado e Veneziano era o prefeito de Campina Grande, e eles eram rivais na época. E cabia, pela liturgia da posse de um bispo, da chegada de um bispo, que o prefeito entregasse a chave da cidade ao bispo, e o governador também fizesse uma saudação. Então, pelo rito, funcionava assim. O prefeito fez um discurso, vocês conhecem o discurso de Veneziano, né? Muito livresco, as palavras muito eloquentes, aquela coisa toda. E aí entrega a chave da cidade ao bispo. Aí depois vai Cássio. Cássio disse, Dom Jaime, enquanto o prefeito entrega a chave da cidade, eu entrego o coração do povo de Campina Grande. Eu vi a hora o povo entrar em delírio. Eu me assustei com uma salva de palmas, uma frase, se isso chama captatio benevolência. Os gregos usavam muito isso, os romanos, os senadores romanos. Uma vez eu até perguntei, lá em Campina tem um advogado, muito famoso, que eu perguntei a ele se eles estudavam no curso de Direito, que eu não sei se alguém tem, a retórica clássica grega, mas eles disseram que não, é uma pena, ou até melhor, né, porque melhor para não usar de forma... porque os gregos eram impecáveis. Então Paulo faz isso. Versículo 5, olha a captatio benevolência. Pois por meio de vós, por meio deles, vos enriquecestes de tudo, com todo tipo de palavra de conhecimento. Enaltece a comunidade. Por quê? Porque Paulo vai tratar de assuntos que a comunidade não vai gostar. O que é que ele faz? Antes dele tratar os assuntos espinhosos, aí ele exalta primeiro para depois puxar. Ele engrandece, aí ele diz assim, porque nenhum dom vos falta. E o problema da comunidade é a divisão por causa dos dons. Então, olha a sabedoria do homem. Ele primeiramente exalta, para depois, lá na frente, ele começar a dar umas cutucadas no problema, que era o motivo da carta, da epístola. Então, Paulo vai seguindo esse exemplo aqui. Depois vem a tese principal. A tese principal seria o assunto da obra, que normalmente é um versículo, que aí ele diz o seguinte, versículo 10 é a tese principal. Irmãos, em nome do Senhor nosso Jesus Cristo, rogo que estejais de acordo e que não haja divisão. Por quê? Porque a comunidade estava dividida. Por causa de quê? Dos carismas. Então este é o assunto da carta. E logo em seguida vem o corpo da carta, que é quando ele vai desenvolver o assunto central. Seria numa tese de mestrado, uma dissertação, o título, e aí vinham os capítulos. Aí Paulo vai tratar desses vários pontos ligados à divisão da comunidade de Corinto. E até que no final, depois que ele trata na carta toda, no final vem com a doxologia, que é uma saudação de despedida, quando ele começa a encerrar a carta, e vem com as saudações finais e com algumas recomendações, quando ele diz, em breve irei ter convosco. Então aqui está o gênero. É bem próprio de Paulo, porque Paulo era judeu nascido no mundo grego. Então ele usou esse gênero. Então veja que não tem prosa, Paulo nas cartas dele não tem prosa,
ou seja, não tem diálogos, é ele que está desenvolvendo um tema, um assunto, certo? Ele não é poético, porque embora de vez em quando ele faça um pouquinho de poesia, mas o gênero em si não é poético, não é prosa, também não é histórico, é uma epístola. E aí quando você abrir uma carta de Paulo, você tem que entender que ele vai se expressar desse jeito, seguindo esse gênero. Deu para entender? Está claro isso aqui? Deu para perceber que é uma biblioteca, a Bíblia? Está dando para perceber? Está claro todo mundo? Que cada livro, assim como na biblioteca tem as seções, ficção, história, ciência, na Bíblia tem do mesmo jeito. E ele é reunido por blocos, né? Os blocos históricos estão no canto, as epístolas de Paulo todas no canto só, são tudo catalogado direitinho, seguindo, levando em conta o gênero de cada livro. Pode passar. Agora o evangélico, esse é o mais complexo, talvez seja mais complicado de entender. Porque esse gênero não existia até o primeiro escritor desse gênero escrever sua obra, foi Marcos, o evangelista Marcos. Não existia no mundo antigo, então os cristãos criaram esse gênero. Ele nem é biografia, porque Marcos, Lucas e João não escreveram biografias, que é um gênero, certo? A biografia, eu fui ontem na leitura, lá no shopping, você vai lá, tem vários gêneros, entre os quais você encontra lá uma seção só de biografias. Biografia de não sei mais quem, de Donald Trump e assim por diante. Então tem lá a seção biografias, que é um gênero literário. Então, os evangelhos não se enquadram no gênero biográfico. Por quê? Porque qual é a característica da biografia? Contar a vida inteira do personagem. Os evangelhos não contam a vida de Jesus toda, só 3 anos da vida dele. Deu para entender? Mateus e Lucas é quem dá algumas pinceladas de como ele nasceu. Mas quando eles vão para Nazaré, silêncio, 30 anos de silêncio. Então não é uma biografia, porque a característica da biografia é contar alguém que quis contar a história de outra pessoa, certo? Isso é uma biografia. O gênero evangélico se assemelha ao biográfico, porém não é biográfico, por essas razões que eu apresentei. Os evangelistas não se interessaram pela vida toda de Jesus, mas aos olhos dos evangelistas interessava apenas os 3 anos da sua vida pública, quando ele começa no seu batismo e termina na sua ressurreição. 3 anos apenas. Ele viveu cerca de 33 anos. 30 anos, ele teve uma vida tão comum, salvaguardando o fato de ele não ter pecado, mas no mais, a vida de Jesus de Nazaré não se diferenciava da vida de nenhum outro nazareno. A única diferença será ou é o pecado que ele não tinha, mas acordava para trabalhar, aprendeu a andar, aprendeu a falar, brincou, então ele teve uma vida comum. Eu sei que isso parece ser muito escandaloso, a gente imaginar que Deus soberano, mas ele quis se ocultar, a divindade ocultou-se na humanidade dele, e convinha que ele se manifestasse apenas naquela idade, e pronto, basta. Não adianta a gente querer justificativas. Ele quis assim e assim foi. Ele teve, nós chamamos de vida oculta de Jesus de Nazaré. 30 anos ele se escondeu numa cidade que para o nosso padrão não era cidade. Nazaré tinha cerca de 800 habitantes. Não era 800 mil, 800 habitantes. Alguns sítios têm mais ou menos essa população. Alguns sítios do Cariri, algumas cidades do Cariri, nós vamos encontrar algumas cidades que no interior, na zona rural, tem povoados que têm cerca de 800 habitantes. Jesus viveu 30 anos nesse ambiente discreto, por isso que os evangelistas dizem, não tem nada para ser dito, porque viveu como uma vida de qualquer outro nazareno. Nos interessa a sua manifestação pública. Depois, o gênero evangélico, ele vai ter uma predominância de alguns elementos dentro do texto, dentro da história. Não sei se todos... Depois, alguém aqui não está no grupo de WhatsApp do curso, porque aí depois ele aqui vai ajudar a colocar, porque aí depois esse material a gente vai colocando no grupo para que vocês possam ter acesso também, certo? Então,
Quais são os elementos que compõem uma obra de gênero evangélico? Primeira coisa, a presença de um narrador, que é quem vai contar a história, certo? É aquele que está narrando a história. Por exemplo, o narrador diz, no Evangelho de Marcos, e aqui quero adiantar para vocês que o Evangelho mais antigo não é o de Mateus, viu? É o de Marcos. Marcos foi o primeiro evangelista a reunir, por isso que é o menor, porque eu acho que ele, como ele fez uma coisa sem muita pretensão, ele não tinha muita pretensão, aí ele começou a escrever um relato. Por exemplo, capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Um exemplo, capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Tem todos os elementos aqui nesse capítulo. Primeira coisa, o narrador. O narrador é a voz narrante, é assim que se define, é a voz que está contando a história. Atenção, se alguém tiver com vontade de dar uma cochilada agora, acorde, que é importante que eu vou dizer, o narrador não é o mesmo autor, o narrador também é um personagem, certo? Isso, se vocês lerem qualquer... Alguém aqui já leu o livro A Menina que Roubava Livros? Alguém já leu? A Menina que Roubava Livros, né? Eu li esse livro em Roma. A gente vai lendo o livro, aí tem a pessoa que está contando a história. No final do livro você descobre que o narrador é a morte. A morte contando a história de várias pessoas que morreram na Segunda Guerra Mundial. Então o narrador também é um personagem da obra, não é o autor, certo? Alguém aqui da área de português, de língua portuguesa, ou estuda, ou ensina, ou ninguém? Porque se tivesse alguém aqui, eu ia pedir se podia concordar com isso. Porque embora eu não seja, mas como eu sou mestre em Sagradas Escrituras, nossa pesquisa é muito ligada à literatura também. Então, quando a gente foi estudar isso, foi muito enfatizado, o narrador não é o autor, porque o narrador é um personagem fictício, e ele tem algumas características, porque o narrador ele é onisciente e onipresente. Vou explicar o que é isso. O narrador, quando às vezes ele diz assim, Jesus estava na casa de Simão, o narrador está contando a história. Na casa de Simão, o fariseu. Chega uma mulher por trás e começa a lavar os pés de Jesus com suas lágrimas. Isso é o narrador que está falando. De repente, Simão, o fariseu, pensou consigo, se esse homem fosse um profeta, ele bem saberia que quem era essa mulher que estava tocando. Veja que o narrador adivinhou o pensamento do personagem. Deu para entender? Deu para perceber? Então, normalmente, pelo fato de o narrador ser um personagem, quem está contando a história é um personagem, as características desse personagem ele é onisciente e onipresente. Em Gênesis, o narrador da criação existia antes do homem existir. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Quem está contando? É o narrador. Mas ele existia nessa época? O homem existia? Não. Veja que o narrador também é próprio do gênero. Essa figura do narrador, ele é onipresente e onisciente. Ele está em todo canto, ele vê tudo e sabe tudo, até o interior dos personagens, certo? Depois tem o personagem principal. Por isso que eu disse que esse talvez fosse mais complicado de vocês compreenderem. Mas eu vou tentar, na medida do possível, tornar mais claro possível. E se por acaso tiverem alguma dúvida, podem fazer intervenções para fazer perguntas. Essa questão do narrador, deu para entender? Deu para entender? Agora, fala a verdade, que eu não sou narrador, não consigo entender o coração de vocês não, viu? Eu não sou onisciente. Se vocês disserem assim, entendi, aí eu vou entender que entenderam, né? Certo. Como eu não sou narrador, vou ter o gesto de vocês como sendo, de fato, a confirmação. Depois, tem o personagem principal. O personagem principal nos evangelhos é sempre Jesus. Sempre vai ser Jesus o personagem principal. Depois vem os personagens secundários, que são os personagens que contracenam com ele. Bartimeu, o cego Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. O personagem principal está passando. Aí entra em cena um personagem secundário, que vai contracenar, mas depois vai sair, porque Jesus vai continuar a sua caminhada. Então tem o personagem principal e os secundários. E o quarto é o coro. O coro está mais presente na paixão, no relato da paixão. Quando crucifica-o, não tem aquela parte? Pronto, ali é o coro que, na realidade, como os evangelistas usaram o método narrativo, e o método narrativo já existia antes dos evangelhos.
Os evangelistas se utilizaram do método narrativo. Mas na narrativa grega, os gregos, eles colocavam sempre o coro, e a função do coro era quebrar a rotina do texto, certo? Nas tragédias gregas, quando eu falo de tragédia grega, eu estou falando das epopeias mitológicas gregas que eram confeccionadas para serem dramatizadas. Quando os gregos iam encenar as histórias, havia os diálogos dos personagens, mas chegava um momento que o coro interrompia para relaxar um pouco a cabeça da plateia. Então o coro quebrava um pouco o ritmo de uma narrativa muito longa. Por isso que a paixão, os evangelistas colocaram exatamente no relato mais comprido, o maior relato do evangelho é o da paixão. E aí ele quebra a rotina da narrativa com espaços em que aparece um coro que começa a quebrar um pouco aquela rotina do texto. Deu para entender? Então, é uma característica do evangelho. Depois vem o quinto, o cenário. Normalmente o evangelista, quando ele vai contar uma história, ele ambienta quase que montando o cenário. Jesus chegando junto ao mar da Galileia, ele está montando para que o leitor entenda que mudou de cenário. Ele não está mais dentro de casa, agora ele está em um espaço público, aberto, a céu aberto, e não qualquer espaço aberto, junto ao mar. Então ele ajuda, o narrador, ele ajuda também ao leitor a mexer com a fantasia do leitor. Então o leitor começa a construir o cenário na cabeça, tá certo? Deu para entender isso aqui também? Claro? Por fim, vem a mensagem. Agora vamos pegar aqui o texto de Marcos capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Entrou outra vez na sinagoga, ou seja, o que ele está fazendo aqui no início? Montando o cenário, né? Deu para perceber aqui? Ele está fazendo com que o leitor se ambiente com o que vai ser dito. Porque o que vai ser dito está relacionado de alguma maneira com o ambiente, certo? Entrou outra vez na sinagoga, onde havia um homem com a mão atrofiada. Introduz um personagem secundário. Às vezes, o personagem secundário vem depois, mas nesse caso aqui, Marcos achou por bem já apresentar o personagem secundário. Onde havia um homem com a mão atrofiada. Vigiavam-no para ver se o curava no sábado, com a intenção de acusá-lo. Aí, versículo 3, Jesus diz ao homem da mão atrofiada. Aí começa o diálogo entre o personagem principal e o personagem secundário. Como personagens secundários, pode incluir também as outras pessoas que estavam na sinagoga, que estavam observando Jesus. Também são personagens secundários, certo? Jesus olha para o personagem principal vê o personagem secundário, aí o narrador deixa de falar, porque ele cede a voz ao personagem principal. Olhe para o texto agora. Diz ao homem da mão atrofiada, : abre aspas. Porque quem é que vai falar agora? Não é mais o narrador. Quem vai falar agora é um dos personagens. Neste caso, é o personagem principal. Põe-te no centro. Como você já está ambientado no centro da sinagoga, aí depois o narrador retoma a fala. E perguntou a eles, ao grupo de personagens secundários. A eles quem? Os outros que estavam na sinagoga. O que é permitido no sábado? Fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Aí o narrador, aí fecha a fala de Jesus. Aí abre agora a fala do narrador. Eles calavam, repassando sobre eles um olhar de indignação, embora dolorido por sua obstinação, diz ao homem. Aí o narrador para de falar, agora é o personagem principal que fala novamente. Estende a mão, seja curado. Então, o gênero evangélico, ele vai seguir o gênero narrativo. E o gênero narrativo, ele quer mexer com a imaginação. E ele é ideal para a leitura orante da Bíblia. Como é que funciona a leitura orante da Bíblia? É o que eu faço todos os dias, que eu vou compartilhar com vocês. Todos os dias, após o café da manhã, eu vou para a capela do seminário, levo a Bíblia, pego uma passagem do Evangelho, um único fato. Por exemplo, essa passagem aqui. Eu leio uma vez bem atentamente para ir gravando os detalhes do texto, os detalhes da narrativa. Leio uma vez bem devagarzinho, prestando atenção nos detalhes.
leio a segunda vez, ainda muito mais atento, leio uma terceira vez, depois fecho os olhos e me insiro no lugar. Eu estou agora, vou reproduzir na minha mente. Desta maneira eu consigo, tanto que muitas das vezes toca a gente, porque a gente deixa de ser um leitor para ser um espectador na hora lá. Normalmente eu me coloco no meio da multidão. Então tá no meio daquele povo tudinho ali, eu estou lá. Ninguém está me vendo, mas... É um personagem secundário que estou ali assistindo ao fato. Mas eu reproduzo o olhar, eu reproduzo o olhar, o gesto. Agora no Natal, eu passei tanto tempo contemplando o presépio, porque me tocava aquilo. Eu nem abria mais o texto. Chegava na capela, ficava dentro do Santíssimo e ficava horas, eu podia ficar horas ali com os olhos fechados, e eu ficava com o meu olhar, eu conseguia ver os dedos, assim, visualizar, porque já sou habituado também, né? Eu já tenho facilidade de me concentrar, então, de ver o gesto, coçando-se, dentro ali daquele ambiente tão precário. Então, o método narrativo, ele é perfeito para quem quer fazer uma leitura orante da Bíblia, que nós chamamos também de Lécio Divina, que os monges fazem isso. Na verdade, é um método dos monges, que fazem uma leitura interiorizada, meditativa. E normalmente vai chegar um momento que o texto vai tocar tanto na sua vida que você começa a falar. Você começa a falar com Cristo. E muitas das vezes comove, emociona, muitas das vezes, porque você não está lendo mais, você está dentro da história. E aí vai precisar da fertilidade da sua imaginação. Aí você prestando atenção em cada um. Quando vocês forem em casa de manhã, façam essa experiência. Normalmente, 1 hora, basicamente 1 hora para você fazer isso. No início você vai ter dificuldade, porque não está habituado. Mas se você for insistindo, vai chegar um momento que às vezes uma leitura você já está com vontade de fechar os olhos. Porque já deu vontade de fechar os olhos. E quando o texto é muito familiar, aí uma vez só, você já fecha os olhos e você já procure a melhor hora do dia, de manhã cedo, quando você não teve nenhuma preocupação. Porque se for à tarde, já teve raiva no trabalho, já teve raiva do marido, teve raiva da esposa. Aí quando fecha os olhos, lembra da raiva que teve, aí não funciona. Se fizer na primeira coisa, primeiro momento do dia, vocês vão perceber como o texto e ele vai revelar coisa para você que ninguém vai conseguir revelar. Tem coisas que eu percebo, a homilia de hoje, um versículo apenas da homilia de hoje, do evangelho de hoje, foi o primeiro versículo. Deus amou tanto o mundo, aí Deus me chamou a atenção para o advérbio, tanto, advérbio de intensidade. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para morrer. Aí, quando ele colocou só essa palavra, tanto, aí é como se Deus estivesse dizendo assim, o padrão, como se fosse a medida do amor de Deus foi o fato de Deus ter amado doando a vida. Aí eu comecei a ficar com vergonha de mim, porque eu traio ele tão facilmente. Aí quando eu venho para a homilia, eu digo isso. Muitas das vezes a homilia é apenas um transbordamento do impacto que o texto provocou na minha vida. Quando eu vou fazer a Lécio Divina, o texto primeiro me agride positivamente, me dá uma facada. Aí eu já fico ali surpreso, chocado com aquilo, que uma leitura rápida nunca vai dar a você essa capacidade de perceber essas minúcias, esses detalhes. Você tem que viver no texto, sair da sua casa e se sentir, há 2000 anos atrás, vestindo aquela roupa de antigamente, não vestindo com a roupa que você está. Seja criativo. Esqueça que você está em João Pessoa em 2024. Você está, quando entrar na Lécio Divina, você está há 2000 anos atrás, na Palestina, usando as roupas de antigamente. E esqueça que você tem computador, que você tem televisão, que você tem... Enfim, esqueça tudo que é moderno. E entre naquele mundo. E deixe que o texto fale com você. Aí você vai deixar de ser um espectador para ser uma testemunha ocular. Você viu e ouviu. Pois não? Uma dúvida. Certo. A dúvida é o seguinte, como é que eu consigo trazer o contexto para fazer o Lécio Divina? Sendo que muitas vezes falta um conhecimento do contexto, tanto do cenário, ou então a tradição dos judeus na época,
como é que eu faço para ter algum Muito boa conhecimento pergunta, pra muito buscar, boa. fazer o Lex Divino? Naturalmente, para vocês vai ser um pouco de dificuldade, mas essa versão da Bíblia, esse volume desse tamanho aqui, é porque ela tem uma nota de rodapé gigantesca. Eu abri aleatoriamente. Isso aqui é o texto bíblico, e isso aqui é o comentário. Para quem não tem muita familiaridade, não tem um arcabouço de compreensão do mundo antigo, pode ser que supra um pouquinho isso aqui. Mas eu vou dar uma indicação de bibliografia. Tem um livro de um biblista chamado Joaquim Jeremias, já morreu, alemão. Ele escreveu um livro chamado Jerusalém no Tempo de Jesus, ou seja, ele nos ajuda a nos ambientar, a compreender um pouco da cultura da época, mas só que era só sobre Jerusalém. Mas tem alguns manuais que aí depois eu vou sugerir para quem quiser ter em casa, para quiser compreender o mundo bíblico. Tem livro que é só sobre geografia bíblica, por exemplo, como era o clima, como eram as estradas, como eram as viagens. Aquela história, por exemplo, Jesus perdido aos 12 anos no templo. Você compreende melhor aquele episódio quando você entende como eram as viagens. As viagens, as peregrinações eram feitas a pé, e quando as caravanas iam saindo de Jerusalém, elas organizavam da seguinte maneira: como tinha alguns idosos cabeça dura, e os idosos caminham devagar, eles não poderiam vir atrás, porque do contrário, a caravana andava e os idosos ficavam para trás. Então os idosos iam na frente, porque eles ditavam o ritmo da caminhada, certo? Então colocavam os idosos na frente, as mulheres e as crianças menores no meio, e atrás os homens valorosos, de idade ainda robusta. Por quê? Porque o trajeto entre Jerusalém e Jericó era perigoso, tinha muitos assaltos, salteadores que ficavam escondidos, e as pessoas que vinham atrás normalmente andavam com bastões, então ele tinha uma visão da caravana. Se a caravana fosse atacada na frente, os camaradas corriam de trás e iriam defender lá na frente. Então, quando chegava no final do dia, quando eles iam acampar, reuniam-se por família. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Jesus deve ter se subtraído do meio da caravana quando a caravana já estava dividida. Jesus, com 12 anos, ele tanto poderia estar com o pai, José, como com a mãe. Como José e Maria não estavam juntos, faz sentido que eles só percebam a ausência de Jesus no final do dia, quando eles vão acampar. Quando José chega para Maria e diz: Maria, Jesus está contigo? Não, não está com você não, não. Aí vai lá na frente com o outro parente: não estava aqui não. Então, aí quando eles percebem que uma vez eu vi um evangelho dizer que pais desnaturados, como é que percebe que uma criança se perdeu no final do dia? Não se deram conta que a criança estava perdida? Então, fica mais fácil de você compreender como funcionava a viagem para compreender o que aconteceu naquela época. Naturalmente, livros ajudam isso, mas naturalmente vocês não vão investir o que eu invisto em comprar livros, porque eu tenho a obrigação de ter. Vocês não, mas aí eu vou indicar algumas obras, caso alguém queira ter em casa para poder ajudar nesse sentido, tá certo? Uma outra coisa é a gente, na medida, fazer cursos. Enquanto eu estiver por aqui, eu vou sempre oferecer curso. A gente pode oferecer depois um curso sobre geografia bíblica, dos costumes bíblicos. A gente pode depois oferecer um estudo, e assim a gente ir tentando dar a vocês maior amplitude nesse sentido, né? Mas tem alguma dúvida quanto a isso? Então, a Lécio Divina, ela é muito fácil de ser feita com o método narrativo dos evangelhos. Terminou? Que horas são? Bom, eu tenho alguma dúvida, porque eu trouxe outro material para começar, mas eu acho que não vai dar. Tem o Apocalipto, que é o principal, que é o próximo curso. Já ia esquecendo desse detalhe. Então, são os 14 minutos que faltam. Então, o último gênero que eu coloquei aqui, que é o gênero apocalíptico, por si só o fato de ter colocado ali, significa dizer que ele é diferente dos evangelhos, ele é diferente das epístolas, da novela, do histórico, da poesia. Ele é um gênero próprio. Esse gênero existia já no Antigo Testamento. Nós temos alguns relatos no Antigo Testamento que o autor usa o gênero. Vamos, Isaías capítulo 6. Vou mostrar para vocês que
muito antes de João escrever o livro do Apocalipse, já havia a utilização desse gênero no Antigo Testamento. Isaías capítulo 6. Se alguém tiver interesse em comprar a Bíblia do Peregrino, essa Bíblia aqui que eu uso, forma um grupo para comprar em uma quantidade que fica mais barato. Aí um grupo de pessoas, a gente pode ver até com a Paulus aqui, que comprando em pacotes assim, fica mais, se alguém quiser, naturalmente, certo? Oi? Bíblia do Peregrino, essa que eu uso. Eu gosto muito dessa versão. Dá para perceber pelo estrago, né? Dá para perceber pelo estrago. Então vamos lá. Olha aqui um exemplo de Apocalipse. Oi? Tem ela tem maior também. Vamos lá. Um exemplo de Apocalipse no Antigo Testamento. Vou começar. Isaías 6, versículo 1. No ano da morte do rei Osias, vi o Senhor sentado no trono alto e excelso. A orla do seu manto enchia o templo. Por cima dele havia serafins em pé, com 6 asas cada um, com 2 asas cobriam o rosto, com 2 asas cobriam o corpo, com 2 asas voavam e alternando-se clamavam: Santo, 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 o Senhor dos exércitos. A terra está cheia de sua glória. E os umbrais das portas tremiam ao clamor de sua voz. E o templo estava cheio de fumaça, e eu disse: ai de mim, estou perdido, eu, homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de lábios impuros. Vi com meus olhos o Rei e Senhor dos exércitos. E voou até mim um dos serafins, com uma brasa na mão, que havia retirado do altar com tenazes. Aplicou-a na minha boca, e eu disse, e me disse: vê, isto tocou teus lábios, tua culpa desapareceu, o teu pecado está perdoado. Então vamos agora identificar esses vários elementos dentro do texto que eu acabei de apresentar. Primeira coisa, eu coloquei aqui, é um dos mais complexos, junto com o Evangelho. Aquele gênero evangélico é muito complexo também, né? Mas talvez ainda mais complexo do que o dos Evangelhos. Ele é marcado pelo amplo uso de metáforas. Então por isso que muita gente se assusta com a linguagem apocalíptica, porque usa muita metáfora. Aqui, por exemplo, os anjos tinham 6 asas. Normalmente a gente imagina anjo com uma única asa. Então, naturalmente, são metáforas. Uma cobre o rosto, outro cobre o corpo, outro cobre os pés. As 2 asas cobrem os pés. Então, sempre vai ter um amplo uso de metáforas. Um exemplo que eu coloquei aqui, que é o que está no livro do Apocalipse mesmo. O cordeiro imolado como metáfora de Cristo crucificado. Ou seja, lá em Apocalipse diz assim: o cordeiro estava imolado, mas estava de pé. Quando o Apocalipse usa a palavra cordeiro, ele está se referindo a Jesus. Então o cordeiro é uma metáfora de Jesus, certo? Aí outra coisa interessante, que o cordeiro está imolado. O que é imolado? Morto. Mas aí lá está dizendo imolado, porém de pé. É um contraste, para dizer que aquele que foi imolado é vivo, está vivo e permanecerá vivo para sempre. É uma metáfora. Depois, muita linguagem simbólica. As 7 igrejas da Ásia. No Apocalipse diz assim, João está numa ilha, aí o Senhor aparece a João e diz assim: filho do homem, o que vires, escreve-o. Aí o Senhor diz a João: pega uma pena e escreva as 7 igrejas da Ásia Menor. 7 igrejas da Ásia. Mas na verdade, 7 é um simbolismo que significa plenitude. Então na verdade a carta era para toda a igreja. Não era só para as 7 igrejas da Ásia. Mas também trata-se de uma linguagem simbólica e metafórica. Então as 7 igrejas da Ásia representando a igreja do mundo todo. Então sempre que apareceu o numeral no Apocalipse, esse numeral ele não tem um valor matemático, mas simbólico. Vou dar um exemplo. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos. Que aí no caso chifre, na antiguidade, era símbolo do poder, porque era a defesa do animal. Um animal, quando era privado do seu chifre, ele foi tirado do seu poder.
de confrontar-se com outro semelhante. Por exemplo, 2 touros. Se o dono arranca os chifres de um e deixa o chifre do outro, um vai estar em desvantagem na disputa pelo território. Então, na Bíblia, chifre é símbolo do poder. Quando o texto diz que o cordeiro tinha 7 chifres, se chifre é poder e 7 é plenitude, então nós podemos entender que o cordeiro tinha a plenitude do poder, ou, uma palavra mais bonita, o cordeiro é onisciente, ele sabe, aliás, onipotente, tem a plenitude do poder. Então não é que João viu um cordeiro com 7 chifres, exatamente, a função ali é unicamente mostrar que, metaforicamente falando, esse cordeiro que era metáfora de Cristo, ele tinha 7 chifres para simbolizar que ele tinha a plenitude do poder, mas ele também tinha 7 olhos. O mesmo raciocínio, o olhar que tudo vê, tudo perscruta. Então esse cordeiro era onipotente e onisciente, tudo via, nada fugia do seu olhar. Aí João, no Apocalipse, ao invés de dizer Jesus é onipotente e onipresente, ele cria uma metáfora e ele constrói essa imagem. Por isso que as pessoas, quando abrem o Apocalipse, fecham logo nas primeiras leituras, porque é muito terror. Só que, na verdade, na medida que a gente for penetrando no texto e aprendendo a linguagem simbólica do Apocalipse, vocês vão perceber como ele é bonito. É um texto lindíssimo, talvez um dos mais encantadores, de maior mística que tem em toda a Bíblia, é o livro do Apocalipse. Quando a gente vai tirando toda essa carga pesada, vendo por trás do símbolo o verdadeiro significado de cada situação, de cada elemento. Então, depois tem a linguagem simbólica, depois tem uso de imagens simbólicas para descrever a transcendência e a glória de Deus. Ali, em Isaías, diz que a cauda do Senhor encheu todo o templo, para descrever a glória de Deus. Metáfora para descrever a glória de Deus. Depois, um exemplo, né? O exemplo no Apocalipse. O dragão como representação do mal, mas a mulher grávida representa Maria e a igreja, né? A glória, né? Imagens simbólicas. Uso simbólico de numerais, aquilo que eu já expliquei. 7 trombetas, 7 chifres, 24 anciãos que estão diante do trono de Deus. Depois uma mensagem, no final de tudo tem uma mensagem teológica, que é o que nos interessa, certo? Mas aqui é rapidamente, não dá para a gente aprofundar nisso aqui, porque quando a gente for abrir um segundo curso sobre Apocalipse, aí eu vou explicar melhor todas essas partes aqui, e nós vamos fazer a aplicação, porque quando a gente for fazer o estudo do Apocalipse, será um capítulo por noite. Dá para vocês se deleitarem e saborearem com toda a beleza do texto, que o texto Apocalipse vai lhe fornecer, tá certo? Alguma dúvida? Não? Eu sei que nem que tenha, ninguém é doido de fazer mais pergunta, né? Porque a hora já passou. Me dá a oportunidade de falar ainda mais do que eu já falo. Pois, olha, agradeço a atenção de vocês. Nós teremos o nosso estudo na próxima semana, terça-feira. Se Deus quiser, quarta-feira. Na próxima semana nós vamos entrar, abra aí só para mostrar para eles, abra aí o slide. Aí quem não está no grupo, vem aqui para depois passar o número para ele aqui, para ele colocar. Só para vocês entenderem qual é o assunto da próxima aula. Cadê? Oi? O vídeo sim também vai ficar. Na próxima semana, contexto literário. Depois do curso, quando terminar o curso todo, eu vou passar uma tarefa de casa para vocês fazerem em casa. Vocês vão usar todas essas técnicas, vão aplicar no texto, para vocês começarem. Na Semana Santa teve uma pessoa que disse: padre, aquele negócio do gênero poético já me ajudou a entender uma passagem bíblica, que foi a passagem da transfiguração de Jesus. E fiquei morto e feliz por saber que já está servindo para alguma coisa o que está sendo dito aqui. A intenção disso aqui, na próxima semana, a gente vai tentar. Porque o maior erro é quando você tira um texto e interpreta isoladamente. Aí eu vou ensinar vocês a ampliar. Eu vou falar sobre o contexto imediato e o contexto amplo. E aí eu vou explicar quando é que é feito e dentro do próprio texto quais são as pistas que o texto dá para vocês entenderem
e saberem situar dentro do contexto, tá certo? Só para vocês entenderem o que é que vai ser no nosso próximo encontro. Será esse tema aqui. Vamos ficar em pé, vamos terminar agradecendo a Deus e nos colocando nos braços da nossa mãe Maria, ela que foi aquela que gerou também a palavra de Deus se fez carne no ventre dela, que ela nos ajude a compreendermos cada vez mais a mensagem do seu Filho. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor os acompanhe. Aleluia, aleluia. Mais uma vez, insisto, quem quiser colocar o número aqui, vem aqui à frente. Deixa eu me lembrar de um interessante. Aquele caso de Cássio, não foi? Sim, Cássio Cunha Lima. Quando Alcides Carneiro estava num comício em Campina Grande, Alcides era candidato, depois Alcides não foi eleito, ele deixou o político, ele